Olá, espero que estejam bem. O meu nome é Éder, eu sou professor aqui do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, e o objetivo nosso hoje será desenvolver algumas questões do ENAD de métodos quantitativos e atuariais. Basicamente, rever alguns conceitos que vocês já conhecem e a importância da gente compreender tudo isso que nós vamos aprender um pouco mais hoje primeiro, né, que vocês possam realizar um bom exame do ENAD, um exame consciente, né, lembrando que isso é muito importante para vocês como futuros profissionais e também para a vida profissional de vocês. Rever esses conceitos, principalmente hoje nós estamos no mundo onde ciências de dados, aprendizado de máquina, deep learning são conceitos muito importantes e cada vez mais utilizados nas ciências contábeis. E o conceito básico de estatística é o mínimo para a gente compreender todas essas questões profissionais também. Então a gente tem dois objetivos aqui, né? Primeiro, focar um pouco em questões do ENAD e também para a vida profissional de vocês. Então eu vou compartilhar a tela aqui. O objetivo aqui, como já disse, né, é a gente rever alguns conceitos, a gente não vai ver todo o conteúdo. Eu vou resolver algumas questões que já caíram no ENAD e ao longo da resolução a gente vai trazendo alguns conceitos também para vocês lembrarem. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então vamos lá. Qual que vai ser o objetivo? Então, voltando aqui, desculpa. Então, a gente vai resolver questões aqui, né? O nosso foco é o ENAD das Ciências Contábeis de 2025, a importância desse exame para vocês e para a instituição, aqui para o departamento, tá? Vamos resolver questões ligadas a métodos quantitativos e atuariais. E qual vai ser o nosso objetivo principal aqui, né? Compreender os principais conceitos das questões de métodos quantitativos e atuariais, né? Lembrando que aqui existe uma importância muito grande, tanto para o ENAD quanto para a vida profissional de vocês. A gente vai revisar alguns cálculos que vocês já viram, e como eu já comentei também, nós vamos revisar algumas questões das últimas edições do ENAD, tá? Então, a primeira questão que a gente vai resolver é essa daqui. É bem legal, porque elas são bem práticas, né? Então, basicamente, a gente vai tentar resolver essas questões. O que que acontece aqui? Desculpa. O que que acontece aqui? É, Aqui nós temos a situação de ações, de companhias. São duas companhias que nós temos, a AA e depois a ZZZ, tá certo? Foi dada uma tabelinha bem simples de dias, então a gente tem 10 dias, e para cada um desses 10 dias nós temos o valor das ações de cada uma dessas companhias. Então, por exemplo, aqui, no primeiro dia, no dia um, a ação da companhia AAA valia 10 e da ZZZ valia 20. No dia 2, a ação da companhia AAA valia 10 ainda, e da companhia ZZZ valia 23, e assim por diante até o último dia que nós temos aqui da nossa amostra. No dia 10, a ação da empresa AAA continuava valendo 10, apesar que houve algumas mudanças ao longo dos dias, e a ação ZZZ estava valendo 27. Foi dado para a gente alguns dados estatísticos, a gente vai rever alguns conceitos aqui, tá? Da média, da moda, da mediana, da variância e do desvio padrão. Então, por exemplo, a nossa média aqui para a empresa A dessas ações, ao longo desse período, foi em média uma cotação de 12, eu vou colocar aqui reais, tá? E da ZZZ, em média, a cotação durante esse período amostral que nós temos aqui foi de 25 reais. Então, basicamente, essa é a questão, né? É o comando. Então, a gente tem que saber interpretar os dados aqui que nós temos, compreender o comando. Porque, olha só,
ele fala o seguinte: com base nas estatísticas apresentadas acima, quem são as estatísticas? As estatísticas são essas médias, medianas, moda, variância e desvio padrão. A gente tem estatísticas de posição e de dispersão, né? A gente tem 3 de posição, média, moda e mediana, e temos 2 de dispersão, variância e desvio padrão. Então, com base nesses dados estatísticos aqui, a gente vai analisar o que está sendo comandado aqui para a gente obter as questões corretas de acordo com as alternativas que nós teremos, tá certo? Então, eu resolvi aqui para a gente, isso se o meu computador deixar eu voltar, um segundinho. Eu resolvi aqui para a gente, tá certo? Que é o seguinte, então voltando lá na questão. A companhia AAA, ele disse, eu estou só resolvendo aqui, mostrando para vocês como foi calculado, para a gente relembrar alguns conceitos. Então, a nossa média aqui, o que é a média? A média nós tínhamos 10 dias, então é somar cada elemento de cada um daqueles 10 dias, tá? E dividir pelo número de dias que nós tínhamos. Então, se a gente voltar aqui na nossa questão, percebam, eu vou resolver só para A, porque para Z é a mesma ideia, tá bom? Então, quem que seria a média? Seria no dia 1º, 10, no dia 2, 10, no dia 3, 12, no dia 4, 12, no dia 5, 16, ou seja, fazer o somatório de todos esses elementos dia a dia e dividir pelo total de dias que nós temos, no caso aqui 10. Então, no caso aqui da companhia AAA, o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos o primeiro 10, mais o segundo dia 10, mais o terceiro dia 12, mais até o 10º dia, que o valor da ação também era 10, tá? E a gente vai dividir isso por 10. Então, quando a gente faz o somatório de dia a dia das cotações das ações da empresa AAA e divide pelo número de dias, a gente obtém uma média 12, que é exatamente a média que nós temos aqui, que foi dado para a gente, tá 12. E a média para a gente achar do ZZZ, né? Para encontrar a companhia ZZZ, a média dela é 20 mais 23 mais 22 mais 24 mais 25, até chegarmos o somatório do 27 e também dividir por 10. Façam aí vocês que vocês vão ver que vocês vão encontrar o 25, né? Então essa é a média. O que é a média? A média é uma medida de posição que vai mostrar para a gente o seguinte: na média, ou seja, mais ou menos, qual que foi as cotações dessas empresas ao longo desses dias que a gente está analisando, tá? É claro que se a gente tem valores muito diferenciados, então vamos supor que aqui fosse 10, 10, depois um 50, um 40, um 5, 5, 8, 10, 20, 29, 50, 100. Se a gente tivesse uma heterogeneidade muito grande, claro que essa média não representaria realmente a nossa amostra. Então lembrem disso, que quando a gente tem amostras muito discrepantes, ou seja, dados muito variados ao longo do tempo, isso significa que a média não é uma boa alternativa para a gente analisar qualquer tipo de estatística dentro da empresa, dentro da parte contábil, tá? E a gente tem o que a gente chama aqui de moda também. O que seria a moda, né? A moda, sempre lembrem que é o valor que mais repete ao longo daquele período, tá? Então, nós temos de 1 a 10 dias e a gente vai contar no dia 1 foi 10. No dia 2, 10 também. Então aqui o 10 já repetiu 2 vezes. No dia 3, 12. No dia 4, 12. Ó. Então já repetiu 10 2 vezes, 12 2 vezes. No dia 5 foi 16, repetiu uma vez. No dia 6, 13, uma vez. No dia 7, de novo, 12. Então eu já tenho 3 repetições do 12. No dia 8, 15, uma vez. No dia 9, 10 e no dia 10, 10. Ou seja,
a maior frequência ao longo desse tempo aqui de cotação da empresa A é o 10, porque ele está repetindo 4 vezes. Isso é o conceito de moda, tá? Então, o conceito de moda para a gente aqui é basicamente o seguinte, como eu já fiz aqui, no caso da empresa AAA, o 10 está repetindo 4 vezes, o 12 repetiu 3 vezes, o 13, o 14 e o 16, esses valores de cotações, repetiu apenas uma vez. Então, quem que é a moda aqui? É o valor de maior frequência, que no caso foi o 10 que repetiu 4 vezes. Por isso que no exercício de vocês, na prova, né, falou que a moda da empresa AAA é o 10. Se a gente verificar aqui, o 28 ele vai aparecer uma, duas, três vezes. O 20 vai aparecer uma, o 23, uma, o 22, uma, o 24, uma, o 25, duas e o 27, uma. Então o 28 apareceu 3 vezes. Qual que é a moda? É a que maior frequência para empresas ZZZ, 3 vezes o 28 em relação aos outros valores, por isso que a moda aqui foi 28, tá certo? Mediana. Quem que é a mediana? Mediana é um conceito de onde acontece exatamente aquele 50% da divisão. Tem valores exatamente mesma quantidade para um lado, valores mesma quantidade para o outro, aquele número mediano, ou seja, exatamente no meio que divide a minha amostra, aquilo ali para a gente é a mediana, tá? No caso aqui, como é que a gente vai resolver isso? Lembrando que a gente está resolvendo apenas para a empresa AAA. Tentem resolver para a empresa ZZZ, que vocês vão achar esses valores aqui do exercício, tá bom? Então, olha só, quem que é a mediana? A minha mediana vai ser... Primeiro ponto para a gente calcular a mediana, nós temos que colocar os nossos dados em ordem crescente, do menor para o maior. Então, qual que era o menor valor ali da empresa AAA? É 10. Ele apareceu 1, 2, 3, 4. Depois, 12, apareceram uma, duas, 3 vezes, o 13, o 15 e o 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltando aqui ao conceito, o que seria a mediana? É o valor que divide exatamente a nossa amostra. Se a gente pegar essa nossa amostra, olha só. 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Sobrou, desculpa, esses dois valores aqui, 12. Quando sobra 2, quando a gente divide a nossa amostra exatamente de um lado e do outro, e sobram dois valores, o que a gente vai fazer? A mediana vai ser a média desses dois valores, tá certo? Então, sobraram esses dois valores aqui, 12 mais 12 dividido por 2 é o próprio 12. Aqui é coincidência, tá? Agora, Éder, vamos supor que não tenha exatamente dois números. Então vamos supor, são 9. Imagina que são 9 valores que nós teríamos aqui na prova, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que o 16 está fora. Esse 16 aqui não faz parte, tá certo? Como é que a gente dividiria? Olha, 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Então, ó, dividimos para um lado, dividimos exatamente para o outro, suponha que o 16 não existe. Sobrou quem? 12. Ele é a nossa mediana, a gente não precisa de calcular média. Então, a dica que eu dou para vocês é, quando a nossa amostra é número par, terminou em número par, a gente vai dividir por uma quantidade, dividir a mesma quantidade para o outro, os dois números que sobrarem ali no meio, a gente faz uma média deles. Se a nossa amostra é ímpar, né, igual eu estou colocando aqui 9, a gente vai dividir certinho, mesma quantidade do lado esquerdo, mesma quantidade do lado direito, e o número central ali é o que sobrou, vai sobrar só um, ele é a nossa mediana. Então, no caso aqui, como a nossa amostra é 10, par, então se a gente divide para o esquerdo e para o direito, vão sobrar dois valores, 12 mais 12, 24, dividido por 2 é o 12. Então, exatamente esse valor aqui que foi dado para a gente na prova, que a mediana é 12, tá? Tentem fazer em casa aí depois para vocês encontrarem esse 25. Aqui eu só estou relembrando para vocês os conceitos, tá bom?
Agora vamos analisar a variância. O que é a variância? A variância, ela é uma medida de dispersão que fala o seguinte: a gente tem uma média. Qual que foi a nossa média? 12. O quanto que a nossa amostra está variando em torno desse 12? Se a gente tem números muito grandes em torno desse 12, a nossa variância vai ser muito grande. Imagina se a gente tivesse a média 12 e um número 100. Conseguem ver que a distância entre esse 12, que é a média, e o outro pontinho lá, que é o 100, é muito grande? E isso influenciaria muito numa variância e aumentaria ela. Se todos os pontos estão em torno daquela média, significa que a nossa variância é muito pequena, tá? Não sei se vocês conseguem ver que a média é 12, mas não muda muito. Olha, 10, o máximo que vai é no 16, 13, 15. Então tá bem próximo ali, né? Então isso vai ser o conceito para a gente de variância. E já vou aproveitar e explicar o conceito de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que calculei a variância? Sim. O que eu faço agora? Tiro a raiz quadrada, essa raiz quadrada é o nosso desvio padrão. Tá? Então vamos ver aqui como que eles chegaram nesses dois valores aqui, o 466 e o 216, tá certo? Então, voltando aqui, olha só, uma outra coisa muito importante. A variância, ela pode ser populacional e ela pode ser amostral. Éder, como que eu sei se os meus dados são populacionais ou amostrais? É, Percebam aqui que no exercício fala que nós temos apenas dias de 1 a 10. 1 a 10 é a amostra. Imagina que esses dados aqui são mensais ou anuais. De 1 a 10 de um mês é uma amostra, né? Porque tem muito outros dias durante o mês e durante o ano teriam vários meses. Então, esse dado aqui que a gente tem é uma amostra. Eu estou pegando um pedaço da informação que eu tenho de um mês, de um ano e analisando ele. Então, isso é amostra para a gente, tá? Se a gente trabalha com amostra, a nossa variância amostral, a gente vai dividir por n menos 1. Quem que é n? É o número de períodos que nós temos. Lembrem que aqui a gente tem 10, tá bom? Vamos voltar aqui para a gente lembrar. Aqui, ó, 10 dias, tá? Então, nosso n é 10. É o tamanho da nossa amostra. E vamos lá para o conceito. O que é variância, então? É saber a distância de cada um dos pontinhos que eu tenho, ou seja, para cada x e em relação à minha média. Não foi isso que eu falei para vocês? O conceito de variância é o quanto que está em torno da minha média, os demais valores, os demais pontinhos. Então, esse é o conceito. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho dados amostrais, quem que vai ser a minha variância? Vai ser cada um dos pontinhos em relação à média dividido por n menos 1. Não vou demonstrar matematicamente porque que é n menos 1 aqui, tá? Não interessa pra gente, mas acreditem que é n menos 1. E, Éder, por que tem esse quadrado? Porque se eu somar cada ponto em relação à média, no final zera. Então, 10 menos a média, mais esse próximo 10 menos a média, mais esse próximo 10 menos a média, mais esse próximo 10 menos a média, mais esse 12 menos a média, mais esse 12 menos a média, 12 menos a média, 13 menos a média, 15 menos a média, 16 menos a média. Façam aí em casa para vocês verem. Se a gente simplesmente fazer o valor, cada pontinho menos a média, quem que é a nossa média? 12. Vocês vão ver que isso vai zerar no final. Por quê? Aqui a gente está calculando uma medida de erro, tá? Então é zero. O que eu preciso fazer? Elevar ao quadrado, porque os números negativos eles vão se transformar em positivo quando eu elevo ao quadrado, e isso evita com que eu anule com outro número positivo, né, que é negativo com positivo. Então, quando eu elevo ao quadrado, todo mundo fica positivo, eu não vou ter o problema de, no final, ter uma soma zero, então por isso que a gente está colocando ao quadrado, tá? E Éder, vamos supor que no ENAD, ou numa prova de concurso, ou na minha vida, lá na empresa que eu estou trabalhando, né? é, eu tenho uma população. Eu tenho
todos os dados possíveis. Não estou pegando só um pedacinho dos dados. Então, é a mesma lógica. A nossa variância, ela vai ser cada pontinho menos a média ao quadrado. Lembraram por que é ao quadrado? Mas a gente vai dividir pelo tamanho da população N, tá? No nosso caso aqui, lembrando que a gente está trabalhando com amostra, tá? Então, só voltando aqui. Se fosse uma população, seria o primeiro pontinho, 10, menos a média que a gente calculou, 12. O segundo ao quadrado, mais o segundo pontinho, 10, menos a média que a gente calculou, tá aqui, né? Ao quadrado, mais fazer isso um a um, né? Até chegar aqui no último 10. Aqui é 16, mas lembrando que na nossa tabela o último é o 10, tá? Para cada um deles. E no final, como a gente está trabalhando com uma população, a gente vai dividir pelo tamanho da nossa população 10. Lembrando, nesse exercício do ENAD a gente não tem população. Até porque, se fosse mês, o mês tem 30 a 31 dias. Ali a gente tem uma amostra só de 10 dias, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a mesma. Cada elemento, 10 menos a média ao quadrado, próximo, 10 menos a média ao quadrado, próximo, 10 menos a média. Vamos somando um por um, cada um deles elevando ao quadrado, e a gente vai dividir por 10 menos 1, que é 9. Então, se vocês fizerem essa continha aqui, vocês vão achar esse 46667, que é exatamente esse valor aqui, que está na tabelinha de vocês. Então, lembrando que eu só estou revisando com vocês da onde que saem esses valores, tá? E desvio padrão. O que é desvio padrão? Coisa mais simples. É pegar essa variância que nós temos aqui, né? 4,667, e tirar a raiz quadrada, a gente vai achar o 2,16. Mostrei para vocês do A, certo? Mostrei para vocês da empresa AAA, da companhia AAA. Tentem fazer para vocês treinarem em casa a ZZZ, ver se vocês vão encontrar esses valores a partir do que eu expliquei para vocês, tá? Agora vamos ler, então, os comandos para ver o que está certo e o que está errado. Então, olha, o desvio padrão das cotações das ações da empresa AAA mostra que houve uma variação em torno da mediana de 2,16 pontos para cima ou para baixo. Então, ó, desvio padrão da empresa AAA, 2,16. Correto ou não? Não, não está correto. Por quê? Vamos lá. A variância é em torno da média. Portanto, se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão, desculpa, também é em torno da média. Então, o erro está aqui, ó, é em torno da média, não da mediana. Então, o correto seria: o desvio padrão das cotações das ações da empresa AAA mostra que houve uma variação em torno da média de 2,16 pontos para cima ou para baixo. Então, a gente tem uma média, né? Pode variar 2,16 para cima, 2,16 para baixo. Esse é o conceito de desvio padrão. Então, aqui, essa 1 está errada. 2. A média da soma dos quadrados dos erros da cotação das ações da empresa AAA é 4,16. Correto. Esse é o próprio conceito de variância, né? Olha lá, vamos voltar? Olha. Então, ele está falando a média eu estou dividindo pela população, não é isso? Da soma dos quadrados dos erros. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco que tinha esse conceito de erro? Não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas tem. Então, olha, o que é a variância? É a soma, porque eu estou somando um por um, dos erros. O que é os erros? É cada elemento em relação à média, ao quadrado. E por que é média? Porque eu estou tirando uma média da população N-1, tá certo? Então, essa segunda alternativa aqui, ela está corretíssima, é o próprio conceito de variância, então ela está certa. 3. A média das cotações das ações da empresa ZZZ mostra que R$ 25 é o valor mais frequente na série histórica. Vamos lá, média. Média, voltando ao conceito, diz respeito o que mais ou menos está acontecendo.
Moda diz o valor mais frequente. Mediana é o valor central ali que divide a minha amostra ou a minha população, tá? No caso, a média, correto, ela é 25, né? Ele está falando aqui que a média das cotações da empresa é 25. Só que a média não mostra os valores mais frequentes da série histórica. Né? O que ele mostra mesmo? A média? A média mostra que em torno está acontecendo aquilo. Tá? O que mostra a maior frequência? É a moda. Então aqui ele confundiu o conceito de média e moda. Ok? Tá errado então. A mediana da cotação das ações da empresa AAA corresponde à média dos extremos de sua série histórica. Então vamos lá. Quem que é os extremos da série histórica aqui do AAA? O extremo é o 10, o outro extremo, 10. É o extremo, a gente fala, né? Extremo à esquerda, extremo à direita. Então é 10, o extremo à esquerda, e 10, o extremo à direita. Combinado? Qual que é a média desses extremos? 10 mais 10, 20. Dividido por 2, 10. Então, ele está falando que a média das cotações da empresa... Não, desculpa. A mediana das cotações das empresas AAA corresponde à média dos extremos. Então, a média dos extremos a gente calculou, mostrou aqui que deu 10. A mediana está dando 12. É a mesma? Não, não é a mesma. A média dos extremos, 10 mais 10 dividido por 2 é 10. A mediana aqui da empresa AAA deu que a mediana das cotações é 12. 10 não é 12, tá? Então está errada. E por fim, o valor mais frequente, não, mais frequente, moda. O valor mais frequente da cotação das ações da empresa ZZZ foi 28. Vamos ver, moda 28, tá certo. Então, nós temos a 2 e a 5 como corretas. Então, 2 e 5 como corretas, a alternativa correta aqui seria a D. Tá? Então, veja que tem conceitos bem simples, né? Mas que são muito importantes, pessoal. De novo, não somente aqui, que é o nosso objetivo, o ENAD, né? Mas para a vida profissional de vocês. Isso é muito importante. Só para a gente brincar um pouquinho, eu acho isso muito legal. Eu sei que alguns aqui gostam de ciências de dados, essas coisas, R. Pessoal, só aguarda um pouquinho que tem alguém me chamando aqui. Desculpa. Só um segundo. Perdão. Então vamos voltar aqui. O que eu ia falar? Aí eu fiz só de brincadeira no R, tá? Seguinte, só para A, tá? Depois vocês podem até brincar no R. Esqueça isso aqui, que isso aqui é outra coisa que eu estava fazendo, pessoal. Vamos lá. Então, olha só. A questão 17 e 10. E se a gente quiser programar, Éder? Então, olha, a companhia AAA, ela tem um vetor de ações, né? O primeiro valor foi 10, 10, 12, 12, 16, 13, 12, 15, 10, 10, que é exatamente o que está aqui na nossa prova, ó, 10, 10, 10, pode ver que é exatamente esse vetor da empresa A. Depois vocês brinquem e façam com a empresa Z, tá? Então, olha só, eu quero saber quem que é a média. Então, a média de A é só digitar min AAA, que é o meu vetor AAA. A minha mediana é a median. A moda, o que que é a moda? Aqui a gente vai precisar de uma funçãozinha, né? Que é o seguinte: dos valores de x que eu tenho aqui, tá certo? Conte, aqui ele está falando, conte unicamente um por um e volte para mim de um por um qual deles que tem mais valores. Entenderam? E isso eu vou chamar de moda, tá? Variância. Variância é a soma de cada elemento de AAA menos a média de AAA ao quadrado, tá vendo? Que para programar, né, para mexer com ciências de dados, a gente tem que saber a base. Olha aí, as fórmulas. Dividido pelo length. O que que é length? É o tamanho da minha amostra. Então, o length é o tamanho disso daqui, ó. Ok?
A variância amostral, eu já expliquei para vocês, ela só vai dividir por n-1, então length é n-1. O desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, tanto da populacional, se a gente está querendo o desvio padrão populacional, ou por n-1, se é o desvio padrão amostral, tá? Então, olha só, vou rodar aqui todos os cálculos. Primeiro eu rodo os cálculos, tá certo? Ó, rodei. E agora eu vou pedir para ele exibir os resultados desses cálculos. Olha que legal. Tá tudo aqui, ó. Então, ó, a média é 12, mediana 12, a moda é 10. A variância populacional é 4,2. O desvio padrão populacional é 2,04. Tá vendo como que muda? Populacional e o amostral, ó, 4,2, 4,66. Então, vocês têm que prestar atenção, porque se fosse amostral, é isso, né? 4,66, que é o que está lá na prova. Se for populacional, seria 4,2. São dois valores completamente diferentes. Só trouxe isso daqui para a gente brincar um pouquinho, para vocês ficarem empolgados e fazer muito bem o exame de ENAD de vocês. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão. Voltando aqui. Deixa eu só baixar isso daqui, que não precisa disso. Como é que eu reduzo isso aqui? Não está minimizando, não. Mas enfim. Próxima questão. Próxima questão é o seguinte. É essa aqui mesmo? É, essa mesmo. É uma questão, a questão 30 de 2015, super legal também, que é o seguinte. Projeções futuras baseadas em teorias probabilísticas são frequentemente utilizadas na contabilidade. Os setores públicos e privados fazem previsões orçamentárias anuais e até mesmo plurianuais para estimarem suas receitas e fixarem suas despesas, né? Isso é muito importante. Nesse contexto, considere a seguinte situação hipotética. Uma empresa que atua no ramo de locação de automóveis, pretendendo projetar seu orçamento para o próximo semestre, deve analisar a tabela a seguir, fornecida pelo Departamento de Estatística, que evidencia a quantidade de automóveis que a empresa locou no primeiro semestre de 2015. Então, ó, a amostra, lembrem disso. Primeiro semestre de 2015, é uma amostra que ele está pegando. Os dados foram obtidos por meio de uma pesquisa cadastral feita com 100 clientes escolhidos de forma aleatória. Mais um indício de amostra aqui também, tá bom? Então, olha só a tabelinha para a gente analisar. Então, está falando o seguinte, quantidade de vezes que aluga o carro no semestre. Alugou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a frequência de clientes. Então, 10 clientes alugaram uma vez, 20 clientes alugaram duas vezes, outros 23 vezes, 40 clientes alugaram 4 vezes e 10 clientes alugaram 5 vezes. O total aqui de clientes, né, que foi obtido de uma forma aleatória, ou seja, probabilística, sem influência de nada, é você, sem decidir por ser sexo masculino ou feminino, cor de pele, nada. Simplesmente foi probabilístico, tá? Isso que é uma amostra de forma aleatória. E aí falou o seguinte: nessa situação, os valores, de novo, média, moda e mediana, da quantidade de vezes que os clientes alugaram os carros no semestre são respectivamente iguais a, já sabemos os conceitos, tá bom? Então vamos resolver aqui. Já sabemos os conceitos. Aqui era só do desvio padrão, tá? Que era a raiz quadrada do exercício. Então, olha, 10 clientes alugaram só uma vez. Foi isso que a tabela disse. 20 clientes alugaram duas vezes. 20 outros clientes alugaram 3. 40 clientes alugaram 4. E da minha amostra, 10 clientes alugaram 5 vezes. Então veja, ó, 10 clientes, mais 20 clientes, mais 20 clientes, mais 40 clientes, mais 10 clientes é o total de clientes da minha amostra, 100, que falou lá o exercício, tá? O que é a moda? Vou começar pela moda. A moda não é o de maior frequência? Qual que foi a maior frequência de vezes que houve aluguel? Foi, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes ou 5 vezes? Foi o quê? 4 vezes, porque teve uma frequência
de 40 pessoas alugando 4 vezes. Então, a minha moda aqui de vezes gerada, né, é 4, com maior frequência, que foi 40 clientes que fizeram essas 4 vezes de aluguel, né? E se a gente quisesse fazer o seguinte, montar isso daqui, seria, olha, quantas vezes que aparece o 10? 1. Então seria 10 vezes. Concordam comigo? Quantas vezes que aparece o 2? 20. 2, 2, 2, 2, 2. Quantas vezes que aparece o 3? 20 também. 2, 2, 2, 2, 2. Quantas vezes que aparece o 4? 40 vezes. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Quantas vezes que aparece o 5? 10 vezes. 5, 5, 5, 5. Então, se você colocar numa sequência aqui, o 1, 10 vezes, o 2, 20 vezes, o 3, 20 vezes, o 4, 40 vezes e o 5, 10 vezes, vocês vão ter uma sequência, né, de vezes que vão aparecendo cada um desses valores, tá? Bom, aqui é um pouquinho diferente. A gente está trabalhando aqui com uma tabela de frequência. Percebam que eu não. O exercício anterior, olha, era 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? Esse daqui não, ele não dá os dias, que é essa sequência que eu expliquei para vocês agora. Ele só falou o seguinte, olha, a quantidade de vezes de carro alugado no semestre uma vez foram 10 clientes. Então ele está dando diretamente a frequência. Quando a gente tem a frequência, como é que a gente vai calcular a nossa média? Quando é frequência, a nossa média vai ter. Lembra que antes a média era somar o número, não é? E dividir pelo tamanho do n, não é isso? Como é que a gente tem a frequência? A gente vai ter que multiplicar pela frequência. Então, olha, o 1 vezes a frequência 10 vezes, mais o 2, qual que foi a frequência? 20 vezes. O 3, qual que foi a frequência? 20 vezes. O 4, qual que foi a frequência? 40 vezes. E o 5, qual que foi a frequência? 10 vezes. Qual que é o tamanho da minha amostra? 100. Então, resolvendo isso aqui, dividindo por 100, eu vou achar uma média de 3,2. Tá certo? Mediana. Vamos lá para o conceito. Mediana é o valor que eu divido exatamente a minha amostra. Imaginem que a minha amostra tem uma sequência de 100 números, né? Quem que seria a metade aqui? Seria escolher metade para cá e o que sobrou. Quem que é exatamente essa metade aí de 100? Não é o 50? Olha, número par. Porque 100, tá? Minha amostra é 100. Número par, vai sobrar quantos? 2 números. Quem que divide exatamente essa amostra de 100? É o 50 e o 51, tá? Então, olha só. Aqui é 10. Então, aparece 10. 2, 2, 2, 2, 20 vezes. 3, 20 vezes. Então, perceba que, olha, 20 mais 20, 40. Mais 10, 50. Foi o 3 que apareceu na ordem 50. Montem isso depois para vocês verem. Coloca 10 vezes. Depois, 2, 2, 2, 2, 20 vezes. 3, 3, 3, 3, 20 vezes. Vocês vão ver que o primeiro 3 é o 50, é a posição 50, tá? Olha só, se ó, 10 mais 20 mais 30, desculpa, 10 mais 20 mais 20, 50. 50 bateu no 3, né? Quem que vai ser o próximo agora? Porque, ó, vai ser uma sequência de 40 vezes o 4. Então, o 51 vai ser o 4. Então, quem que vai ser minha mediana? Olha, a minha amostra é 100. Se a minha amostra é 100, quando eu dividir ela exatamente no meio, vai ser o 50, o 51, dois valores. O 50, se vocês fizerem essa sequência, vai dar o 3. O 51 vai dar o 4. 3 mais 4 dividido por 2, porque são dois valores, 3,5. Tá? Aqui eu só coloquei uma observação se pedissem a variância, tá? Então, se pedissem a variância, se é populacional, seria o que a gente já aprendeu, cada elemento menos a média, só que aqui a gente utiliza a frequência, divide por n, e se for uma variância amostral,
xi, cada elemento menos a média, vezes a frequência, n menos 1, tá? Se vocês calcularem, vocês vão encontrar essa populacional nesse valor aqui. Então, vamos lá voltar para a nossa prova. Então, o que está falando a nossa prova aqui? Então, olha, estou falando que a média, a moda e a mediana está pedindo a sequência respectivamente. Voltando, a gente calculou aqui. Então, a nossa média... Cadê? Nossa média deu 3, 2, 4 e 3,5. Então, 3, 2, 4, 3,5. Vamos voltar aqui. Então, ó, 3, 2, 4, 3,5 é a letra A. Exatamente a letra A. Certo? Próximo exercício. Adoro esse exercício aqui de regressão linear. Muito, muito importante, tá? Para vocês como profissionais. Sempre cai em concurso. Muitos concursos caem em regressão, tá? Que é o seguinte. Primeiro conceito. Verifiquem aqui que está relacionando duas variáveis, que é o volume de venda e lucratividade, tá? O que faz a regressão linear? Ela vai verificar o quanto que uma variável independente, que a gente chama de x, impacta na variável dependente, que a gente chama de y, tá? Então, verifiquem o seguinte, quem que depende de quem aqui? É a lucratividade que depende do volume de vendas, né? Inclusive, a gente está vendo aqui uma reta mostrando o seguinte, que quanto maior o volume de vendas, maior a lucratividade. Então, esse é o primeiro conceito, tá bom? Então, vamos ler a questão para a gente trabalhar aqui os conceitos. Então, ó, uma empresa criou um produto para ser lançado no mercado e, para tanto, foi realizado um estudo de mercado que indicou a demanda estimada entre 100 e 600 unidades do produto por mês. De posse dessas informações, o pessoal do departamento de custos da empresa calculou a lucratividade esperada da venda do produto, conforme o volume de vendas. Então, olha, é a lucratividade conforme o volume de vendas. Então, é a lucratividade que está dependendo do volume de vendas. Traçou a linha de tendência a partir da equação de regressão e calculou o R quadrado, que é o R2, que a gente chama de R2, né? Obtendo os dados do gráfico a seguir. Então, foi obtido esse gráfico, essa aqui é a nossa regressão, esse daqui é o R ao quadrado, né, o R2, e isso daqui é a nossa regressãozinha que foi calculada. Aí ele falou o seguinte ainda, o departamento de marketing da empresa avaliou que a demanda pelo produto é sazonal, ou seja, tem altos e baixos, um período tem diferença em relação a outros períodos. Estando a expectativa de venda nos meses de baixa demanda, próximo de 150 unidades. E nos meses de alta demanda, em aproximadamente 550 unidades. O preço de venda, né, para cada uma dessas unidades, operado pela empresa em qualquer dos cenários, seja de baixa ou de alta temporada, é de R$ 6. Até aí tudo bem? Então vamos resolver agora aqui. Só um segundinho. Então vamos lá para a questão. Olha só, a gente está trabalhando com regressão linear. O X é o volume de vendas. É ele que vai determinar a lucratividade. E o meu Y é a lucratividade que está aqui em percentual, tá? Então, matematicamente, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o Y ele é uma função, ou seja, ele depende do meu X. Se a gente gera uma equação, então o Y ele é igual a um beta 0 mais um beta 1 x. Então, quem que é meu Y aqui? É a lucratividade. Essa lucratividade, ela está dependendo de quem? Do meu volume de vendas. Éder, quem que é esse beta 0 e esse beta 1? O beta 0 é o seguinte, se a gente elimina isso daqui, ó, o volume de vendas, independente do volume de vendas, terá uma lucratividade. Sabe-se lá o porquê, mas terá uma lucratividade. Pode ser por algum outro motivo, alguma outra variável que a gente não está analisando aqui, mas vai ter uma lucratividade. Então, esse beta 0 é o início da minha reta. Significa o seguinte, independente de qualquer volume de vendas, o quanto que seria a minha lucratividade mínima. Por isso que aqui na prova, mostrar aqui para vocês, verifiquem que ele está, olha, está bem aqui, tá? Então, seria, a nossa reta iniciaria mais ou menos aqui, ó.
Então, é minha quantidade mínima que eu teria, tá? Esse é o meu beta zero. Inclusive que ele tá, olha, 39,76, 40. Então, é exatamente esse ponto aqui. Conseguem ver? Olha, minha reta está começando exatamente nesse pontinho aqui, que é o 40. Olha, tá bem próximo do 40. Então, se a gente volta lá no exercício, então o que que tá... Ah, e o meu beta 1? Quem que é o meu beta 1? Meu beta 1 é o impacto do volume de vendas sobre a lucratividade, tá? Então, B0, beta 0. Independente de qualquer coisa, eu vou ter uma lucratividade. E o meu B1? Verifiquem que o meu B1 está associado ao volume de vendas. Então, significa o seguinte, se o volume de vendas aumenta, isso vai ter um impacto sobre a lucratividade. Enquanto essa pergunta enquanto é o meu beta 1, tá certo? Então, se a gente volta no exercício, de novo, voltando aqui no exercício, verifiquem, aqui ele alternou, ele virou, tá? Aqui é o meu beta 0, porque ele não tem nenhuma variável associada a ele, e aqui é o meu beta 1, que tem minha variável associada ao x. Quem que é o x? É o volume de vendas. É o próprio x, é a minha retinha aqui, né? X, y. Então, eu peguei essa equação, só inverti, tá? Então, se vocês verificarem aqui, só está invertido. Então, vai ser 0,3976 mais 0,0007 volume. O que que significa isso? Significa o seguinte, independente de existir volume de vendas, a lucratividade média dessa empresa é de 39,76%, tá? E para cada uma unidade de venda que ocorre, para cada peça vendida, aumenta em média esse valor aqui percentual sobre a minha lucratividade. Tá bom? R2. Lá o exercício também fala que o nosso R2 é de 0,9132. O que é o R2 mesmo? R2 é uma medida de grau de ajuste da nossa regressão, da nossa reta, tá? É o quanto que o volume de vendas está explicando a lucratividade. É uma medida, no caso aqui, de correlação entre o volume de vendas e a lucratividade. Por que no caso aqui é correlação? Porque a gente só tem duas variáveis. Volume de venda de um lado e lucratividade do outro. A gente está no que a gente chama de regressão linear simples, né? Não sei se vocês lembram das disciplinas que vocês viram de métodos quantitativos, a gente tem a regressão linear múltipla, quando existe mais de uma variável explicando a lucratividade. Então, volume de vendas, investimento em marketing, qualificação dos funcionários, várias outras variáveis explicando a lucratividade. Isso seria regressão linear múltipla. No caso aqui, é uma contra uma. Então, a gente tem regressão linear simples. Então, se é regressão linear simples, esse R2, que é o quanto que o volume de vendas explica a lucratividade, a gente tem uma medida de associação aqui, tá? A gente falou lá no exercício também que na baixa vendia-se em média 150, na alta 550. E o preço de venda é R$ 6, certo? Então vamos lá para questão por questão agora. Primeira questão fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Nos meses de alta demanda, ou seja, alta demanda, o X, ou seja, o volume de vendas é de 550 unidades. Então, nos meses de alta demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, espera-se uma lucratividade de 80%. Então, vamos lá. Resolvendo aqui. Então, olha, X na alta temporada, até coloquei aqui para vocês. Então, estou repetindo aqui, ó, na alta temporada, o volume de vendas é de 550. Então, é só colocar na nossa regressão. Então, olha, Y, a lucratividade, é igual. Independente de qualquer coisa, tem uma lucratividade já de quase 40%, mas para cada unidade vendida, aumenta isso daqui. Como a gente tem unidades vendidas 550, é multiplicar esse 0,007 por 550. Se vocês multiplicarem isso daqui, vai dar esse valor, mais 0,3976 dá aproximadamente, se arredondar aqui, né? Então, ó, 8 passa para cá, então ele está colocando valor arredondado, 80%. Então, a 1 está correta. 2. Vamos lá ver o que ele falou na 2. Ele falou na 2 o seguinte: nos meses. Opa, desculpa, voltei. Nos meses de baixa demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, espera-se uma lucratividade de 40%. Espera-se, em média, 40%. Então, a gente está trabalhando agora na baixa temporada.
Na baixa temporada, qual que é o volume médio de venda? O volume médio de venda é 150. Então, qual que vai ser a lucratividade? Vai ser de aproximadamente 40% independente do que eu vender, mas vai aumentar 0,007 para cada unidade a mais que eu vender. Eu vendi na baixa temporada, em média, quanto? 150. Então, multiplica isso aqui por 150, vai achar 0,5026. Se a gente arredondar aqui, já passou do 40 há muito tempo, tá? Então, a 2 está errada. Vamos lá para 3. A 3 fala o seguinte: nos meses de alta demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, o lucro líquido da empresa será de 3.300. Então vamos lá. Então, no mês de alta temporada, tá? Lembrando disso. Vamos voltar aqui. Olha só, primeira coisa, o que é lucratividade? Lucratividade é o lucro em relação à receita. Tá certo? A pergunta que ele está falando ali é o quanto que é o lucro. Ok? Quem que é minha receita? Na alta temporada, eu vendo 550 unidades ao valor de R$ 6. Então, a receita que é de 3.300. Vamos lá voltar no gráfico aqui para vocês verem como que é importante gráfico. Olha só, na alta temporada, a gente calculou que na alta temporada foi 80%, né? 0,78, né? Que a gente calculou que foi a lucratividade, né? Voltando aqui para vocês verem, olha, na alta temporada a lucratividade foi de 0,7826. Então, olha, a lucratividade aproximadamente 0,8, 0,78, tá? Se eu arredondo aqui vira 0,8. Então, quem que é o lucro? Ó, lucro, multiplicando, né? Lucratividade vezes receita. Aqui meu denominador é como se tivesse 1, lucro vezes 1, lucro. Então, lucro é igual a lucratividade vezes a receita. Quem que é a lucratividade na alta temporada? A gente calculou já. 0,78, aproximadamente 0,8. Quem que é a receita para alta temporada aí ao preço de 6? É 3.300. 0,78 vezes 3.300, o lucro é aproximadamente R$ 2.583. É, e não 3.300, isso aqui é a receita, como afirmou a questão, tá? Errada, então. E 4, o R quadrado indica que a correlação entre as variáveis é significativa, tá? Bom, na verdade, pessoal, aqui eles misturaram um monte de conceito, tá? Teoricamente, essa 4 está meio errada a formulação, porque para ser significativa, a gente teria que fazer um teste de hipótese. Vocês lembram disso? Né? Achar o T, né? Quem que é o T? É o beta que eu estou analisando, dividido pelo erro padrão daquele beta que eu estou analisando. A gente acharia, a gente veria se rejeita ou aceita meu H0 com base na região de rejeição e aceitação. Esse é o conceito de significância, tá? Então eles misturaram, fizeram uma misturada nessa 4 aqui, tá? Mas o R quadrado, nesse caso aqui, ele indica correlação, tá? Entre as variáveis, mas não está mostrando que é significativo aqui, não. Para a gente ver significância, a gente teria que fazer um teste de hipótese. Mas como a gente já sabe que a 1 é correta, e a 2 e a 3 estão incorretas, só pode ser, ó, a 3 está incorreta, a 2 está incorreta. Só sobrou a 1 e a 4. Então, o nosso gabarito aqui seria a B, que é a 1 e a 4, mas, estatisticamente falando, aqui virou uma salada mista, tá? Para analisar significância, tem que ter teste de hipótese. Aqui a gente, nesse exercício, não tem teste de hipótese nenhuma. Mas, olha que interessante. Por o que eu já sei que é correto, eu consigo eliminar e saber mais ou menos o que é. Então, a única alternativa aqui que tem é correto, se a gente for falar, a 1 eu tenho certeza, a 4, a primeira parte está errada, a segunda a gente tem que analisar alguma outra coisa que não está no exercício, tá? Mas de qualquer forma é a B, porque a 3 não pode, a gente mostrou que foi 50 e não 40. A 3, não, desculpa, a 2 não pode, que a gente falou que é 50 e não 40. A 3 não pode, que o lucro foi 2.500 e alguma coisa e não 3.300, isso aqui é a receita. Então, a 2 e a 3 estão completamente erradas. A 1 a gente sabe que está certa. Pela opção aqui que a gente tem, só pode ser a B, então. Tá bom? E para a gente finalizar,
um outro exercício aqui, bem legal, que ele fala o seguinte: o patrimônio líquido é um elemento contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização. Existem diferentes indicadores de análise que levam à consideração do patrimônio líquido, né? E aí ele deu um gráfico dos retornos sobre os patrimônios líquidos de duas empresas. A azul é a empresa A e a vermelha aqui é a empresa B, tá? Isso daqui é um período de 2017 a 2021, tá? Então, ele deu algumas alternativas aqui, né, sobre média aritmética e desvio padrão. A gente já trabalhou isso também. Por isso que eu expliquei um pouquinho antes. Então, vamos lá. Então, a empresa A, se a gente for pegar os gráficozinhos aqui, ó. Então, em 2017, a empresa A foi 25, em 2018, a empresa A foi 0,17, a empresa A em 2019, 0,15, 0,22 e 0,21, tá certo? A empresa B, 0,14, 0,21, 0,19, 0,25, 0,21. Então, eu montei aqui os vetores, olha. A empresa A exatamente os valores, a empresa B exatamente os valores. Quem que é a média da empresa A? Já vimos isso, a média que está variando em torno daquela minha amostra, né? Então, ó, 0,25 mais 0,17 mais 0,15 mais 0,22 até o 0,21 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 0,20. O X, a média da empresa B é a mesma coisa, 0,14, 0,21, 0,19, 0,25, 0,21 dividido por 5 também dá 0,20, tá? Aqui eu só vou explicar para vocês podem tentar fazer em casa. Quem que é o meu desvio padrão, tá? O meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aqui é a amostra, lembram disso? Quem que é a variância? É cada um desses elementos em relação à média. Então, é o 20, 0,25 em relação à média de A, 0,17 em relação à média de B, 0,15 em relação à média de A. é, eu falei B, né, pessoal? Vamos lá devagar. 0,25 em relação à média de A, 20. 0,17 em relação à média de A, também 20. 0,15 em relação à média de A, o 0,20. 0,22 em relação à média de A e o 0,21 em relação à média de A, tá? Todo mundo levado ao quadrado, que eu já expliquei por que a gente ia levar ao quadrado. Como a gente está trabalhando com uma amostra de 2017 a 2021 só de duas empresas, tá? N-1, então eu vou calcular a variância da empresa A dos retornos do patrimônio líquido. A mesma lógica para a empresa B, tá? A empresa B, quem que é a variância da empresa B? 0,14 por 0,20 ao quadrado, 0,21 por 0,20 ao quadrado, 0,19 por 0,20, 0,25 por 0,20, 0,21 por 0,20, todo mundo ao quadrado, tá? Dividindo por 4. Por que 4? N menos 1. Lembra que aqui a gente está trabalhando com a amostra, tá? Se vocês fizerem esse cálculo, e quando vocês pegarem a variância, o desvio padrão de A é a raiz quadrada da variância, vocês vão achar aqui para mim, vocês vão encontrar isso daqui, e o desvio padrão de B é a raiz quadrada da variância, que a gente encontrou por esse cálculozinho aqui, vai dar isso aqui, que é exatamente igual. Então, veja, olha, para a empresa A, a média de A é igual à média de B, e também o desvio padrão da empresa A é exatamente igual à empresa B. Mostramos isso agora, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar nossas questõezinhas aqui. Então, a média aritmética e o desvio padrão dos retornos da empresa A foram superiores? Não, foi tudo igual. A média aritmética e o desvio padrão dos retornos da empresa A foram inferiores. Não, igual, a gente calculou agora. A média aritmética dos retornos da empresa A foram superiores? Não. As médias aritméticas do retorno da empresa A e da empresa B foram iguais? Sim. Porém, o desvio padrão da empresa A foi superior? Não. Foram iguais também. As médias aritméticas e o desvio padrão de ambas as empresas foram iguais? Sim. Tanto a média quanto o desvio padrão que a gente acabou de ver por aqui. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Por aqui, ó. Então a gente viu que, ó, o erro padrão, o desvio padrão 0,041 para ambos e
as médias 0,20 para ambos, então são iguais, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês revisarem, tá? Esse conteúdo. Estou à disposição caso precisem de alguma ajuda. Lembrem da importância de se fazer uma prova bem feita para esse ENAD, tá? A gente sabe que é muito importante para vocês e para a instituição, para o departamento, vocês irem bem, né? Isso mostra a qualidade do nosso ensino, a qualidade de vocês como profissionais, né? Ainda que tem outras métricas, mas é uma das métricas utilizadas. Então, eu desejo a vocês um ótimo exame, um exame consciente, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que vocês queiram até o exame do ENAD, estou à disposição de vocês também, tá? Bom exame para vocês, espero que eu tenha contribuído, apesar que o tema aqui foi bem curto, mas eu quis trazer o que mais está caindo sobre métodos quantitativos, é bem estatística e regressão, né? É bem a disciplina de PE e de métodos quantitativos, e é isso. Bom exame para vocês. Lembrem, sejam conscientes, tá bom? Abraço para todos.